Bom dia a todos, graça e paz. Hoje eu quero deixar uma pequena mensagem com você a partir de um poema interessante a que eu tive acesso na semana passada sobre um dos episódios na vida do profeta Elias que muito me tocou, que muito mexeu com meu coração, que muito me desafiou a coragem, a fé, a ousadia em Deus. Mas antes de ler esse pequeno poema, para que ele te abençoe também, eu quero te conduzir a pensar um pouco acerca de um outro episódio na vida do profeta Elias. Aquele episódio que aconteceu lá no Monte Carmelo. Elias estava diante de 450 profetas de Baal. E ali, nesse momento, Elias desafia a esses profetas que clamassem ao seu Deus, porque ele clamaria ao Deus dele, o Deus de Elias. E ele então lhes desafia dizendo: o Deus que responder com fogo, esse é verdadeiramente Deus. Então o texto diz que os profetas de Baal, os 450 profetas, passaram uma manhã inteira clamando ao Deus Baal, mas nada aconteceu, nenhuma voz se ouviu, nenhuma atenção houve sobre eles. Então, nesse momento, Elias entra em cena outra vez, faz um rego de água sobre o local onde estava o sacrifício e ora e clama ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Deus de Israel, ao seu Deus. E depois de clamar a Deus, o texto diz que caiu fogo dos céus e consumiu todo o sacrifício, numa demonstração gloriosa do poder de Deus sobre aquele episódio, naquele acontecimento, diante do clamor e da ousadia do profeta Elias. De imediato, é interessante nós observarmos que no texto seguinte, nós vamos ver que Elias, que está perto do rei Acabe, diz ao rei o seguinte: olha, vá para casa, vá beber e vá comer, porque eu estou ouvindo, já se ouve um ruído de abundante chuva. Na verdade, Israel estava debaixo de uma seca cruel há muitos anos. Havia muito sofrimento, muita fome, muita doença por causa da seca. Mas logo depois daquele episódio do Monte Carmelo, esse profeta, o profeta Elias, é ousado, é intrépido, é corajoso e diz para o rei: vá comer, vá beber. Já se ouve um ruído de abundante chuva. Agora é interessante nós observarmos que, naturalmente falando, não havia barulho algum. Que, naturalmente falando, não havia promessa, expectativa, expressão de chuva alguma. Aquilo era uma expressão da fé daquele homem. Aquilo era uma expressão da sensibilidade espiritual daquele homem. Aquilo era uma expressão da coragem, do destemor, da intrepidez do grande profeta Elias. De ter falado ao rei que ele deveria ir para casa porque ele ouvia um barulho de abundante chuva que estava chegando, o que é que Elias fez? Ele foi curvar-se diante de Deus e orar e clamar que Deus manifestasse o seu poder. É aí que entra o poema que eu quero ler para você. Preste atenção. Elias subiu ao monte e disse ao servo: vá ver. Da banda do mar, que certo virão nuvens, vai chover. Volta o servo: não há nada. 7 vezes torne lá, pois ele orava ao Deus vivo, que quando promete, dá.
Lá ia o moço e voltava, nenhum sinal pelos céus. Mas Elias, rosto em terra, olhava só para Deus. 7ª vez, veio o moço. Vejo uma nuvem assim, tamanho da mão de um homem. Isso basta para mim. Caiu a chuva, copiosa, veio rápida, veloz, e Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Glorioso, aleluia, ver uma experiência tão grandiosa na vida de um homem semelhante a todos nós. Nós precisamos nos lembrar sempre, amados, de que devemos confiar nas promessas do nosso Deus, nas promessas bíblicas, nas promessas pessoais, nas promessas ministeriais que estejam sobre nós, ainda que os caminhos para se alcançar essas promessas pareçam fechados. Devemos continuar a acreditar nelas. Naquele momento, Elias disse que ouvia o ruído de uma grande chuva, mas naturalmente ninguém estava ouvindo nada, ninguém estava vendo nada, nem o seu moço por 6 vezes viu coisa alguma. Mas aquele homem acreditava mesmo no poder e nas promessas do Deus vivo sobre ele e a palavra que ele proferia em nome desse Deus. Então, creia mesmo de todo o seu coração que as promessas que o Senhor tem para você na sua vida, ainda que os caminhos para se chegar a ela pareçam fechados, elas devem ser objeto da sua total confiança, da sua oração ousada, intrépida, corajosa e desafiadora. Existe um versículo em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, que muito me chama a atenção. Ele diz que, pois quantas são as promessas de Deus, temos em Jesus o sim. Ou seja, para todas as promessas que Deus tem na nossa vida, existe, já foi dado o sim de Jesus. E na sequência do versículo, Paulo diz, porque ele, Jesus, é o amém, por nosso intermédio. Ou seja, além de termos o sim de Jesus em todas as promessas de Deus para nós, temos também o amém, ou seja, a confirmação de que aquilo verdadeiramente virá à existência, coisas que Deus quer realizar por nosso intermédio e nas nossas vidas. Que você possa ter esse sentimento, essa coragem, esse vislumbre, e que você comece a ouvir ruídos de abundante chuva em áreas da sua vida que estejam precisando ser molhadas pela graça e pelo poder de Deus, ainda que aparentemente elas não sejam ou não estejam tão próximas, que você possa, pela fé, ousar dizer profeticamente que as bênçãos estão chegando e se operando na sua vida e na vida da igreja, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito. Amém.